Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Aqui estamos nós no dia 20 de julho de 2019, dia considerado a data limite do velho mundo, que passará de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Conforme podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, as transformações morais tão necessárias à nossa sociedade e o início de grandes transformações para o bem, esperadas para o nosso planeta, já estão em curso há décadas e estão se intensificando neste momento. Vamos entender melhor o que afinal estamos vivendo, até mesmo para que possamos agir como verdadeiros cristãos, mais conscientes e atuantes. Nada melhor para entendermos todas as transformações pelas quais o nosso planeta passa neste momento e também compreender as fundamentações de tudo isso no Evangelho de Jesus, do que relembrarmos os estudos trazidos aqui no Portal de Luz pela nossa doutora Marlene Nobre. Há cerca de 8 anos atrás, ela gravou uma série de programas abordando com profundidade o assunto, trazendo todas as explicações. Nós iremos mostrar para vocês com exclusividade trechos destes programas antigos, nos quais ela percorre várias fontes bíblicas, mensagens de Chico Xavier, para elucidar o assunto e mostrar que o maior triunfo que a humanidade poderá ter neste momento tão turbulento será o fortalecimento da fé e do amor ao próximo. Nós iremos agora ouvi-la explicando sobre a mensagem que Emmanuel nos trouxe através de Chico Xavier, e fala das grandes civilizações que já tivemos no planeta e também as previsões para o destino da Terra. É interessante lembrarmos que as palavras de Emmanuel foram publicadas na Revista da Boa Vontade em 1956. Hoje nós vamos tratar especificamente de uma mensagem que Emmanuel deu na década 1950. Mas antes de introduzi-la, vamos lembrar a todos vocês que o advento do Espiritismo, no século XIX, já foi um sinal muito importante da instalação da fase de transição do planeta. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, em várias mensagens dos Espíritos Instrutores, nós observamos que é anunciada a virada dos tempos. Kardec, por exemplo, em A Gênese, no capítulo 18, dedica expressivas páginas à questão, afirmando que os tempos são chegados. Nelas, o codificador abre espaço ao espírito Arago, que nos adverte. Frase dele: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a vontade humana se quebra. Vocês podem ler isso na Gênese, no capítulo 18, no item 8. É uma mensagem de alerta. Mas agora nós vamos recordar uma mensagem de Emmanuel, dada, como eu já disse no princípio, na década 1950, aos caravaneiros do Paraná que foram a Pedro Leopoldo entrevistar o espírito guia de Chico Xavier acerca do final dos tempos. Nesta célebre mensagem, que pouca gente conhece, e que foi gravada pelos caravaneiros, que saiu na Revista da Boa Vontade em 1956, o querido benfeitor fala abertamente sobre as transformações que estão por vir. Os caravaneiros perguntam, e Chico Xavier responde, mas não é ele, o médium Chico,
quem está falando, a pessoa dele, mas é Emmanuel, através dele, que está respondendo as perguntas. E os caravaneiros, como eu disse, perguntam: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito das transformações que a Terra sofrerá? E Chico Xavier, então, responde. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui seus grandes períodos de atividade e repouso. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, cada um pode ser calculado em 260 mil anos. Então, atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se organiza. Os vários departamentos do planeta iniciam a sua atividade, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que, desses 260 mil anos de atividade, 60 mil a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças, que, como grandes quadros, enfeixam assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, desses 60 mil a 64 mil anos de reorganização de nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações. De 28 mil em 28 mil anos. Então, aqui fazemos uma intervenção. Vejam bem, no programa anterior, os maias consideram as grandes transformações a cada 26 mil anos. Para Emmanuel, essas transformações vêm de 28 mil em 28 mil anos. Estamos vendo que, em matéria de números astronômicos, praticamente um conceito é igual ao outro. 26 mil é muito próximo de 28 mil. Depois do período, continua Chico Xavier e continua Emmanuel. Depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana, os lêmures, né, como portadora de uma inteligência mais avançada. Ela já era detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida, aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida, em outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Veja bem, esse é o nosso comentário.
28 mil anos e temos transformações. Estamos vencendo mais um período de 28 mil anos com o término da raça ariana. Vocês já ouviram falar em Atlântida, não é mesmo? Atlântida está sendo confirmada por essa mensagem de Emmanuel. Quem nos trouxe notícia de Atlântida? Principalmente o filósofo Platão. Ele ouviu dizer, né, da destruição de Atlântida e ele conta essa destruição que lhe foi passada nas suas andanças. Pois bem, um dos caravaneiros perguntou a Emmanuel: foi de fato há 37 mil anos que submergiu a Atlântida? Chico Xavier responde sob a orientação de Emmanuel. Diz nosso amigo espiritual que o cálculo é aproximadamente certo, considerando-se que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização atlântida submergiram mais ou menos há 9.000 ou 10.000 anos atrás, antes da Grécia de Sócrates. Quer dizer que Platão ouviu falar das últimas ilhas que haviam desaparecido 10.000 anos antes dele. Como é que nós podemos comentar essa mensagem de Emmanuel? É importante saber que todas as etapas pelas quais passou o nosso planeta nestes últimos 260 mil anos sofreu grandes transformações com o desaparecimento, a cada 28 mil anos, de 4 grandes civilizações, sendo as duas últimas a Lemuriana e a Atlântida. No presente momento, está em vias de sofrer novos cataclismos com o final de ciclo da grande raça ariana, encerrando mais um período de 28 mil anos. Como se vê, aquilo que os maias disseram e que têm colocado no seu calendário é respaldado por Emmanuel. De fato, temos grandes transformações a cada 26 ou 28 mil anos. Quanto ao desaparecimento completo da Atlântida, o mentor fornece dados preciosos, confirmando que as últimas ilhas habitadas pelos remanescentes da grande civilização afundaram de vez há 9.000 ou 10.000 anos antes da Grécia de Sócrates. Portanto, corresponde a cerca de 12.500 anos dos nossos dias. Então, os últimos remanescentes da Atlântida se foram. Não importam as tribulações pelas quais o planeta esteja passando. E o que é importante nós guardarmos agora e sempre ao vermos ou analisarmos nesta série? É a fixação nos valores morais. E isto é bastante frisado na entrevista dada em Pedro Leopoldo por Emmanuel, quando ele diz: na experiência, Chico Xavier falando, na experiência de companheiro mais velho, Emmanuel recomenda-nos um interesse mais efetivo para a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade
com os estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre. Emmanuel, nessa entrevista, traz alertas importantes para os eventos dramáticos que estão à nossa porta e convida-nos a prepararmos-nos convenientemente para enfrentá-los. Fundamentalmente, o instrutor nos conclama a manter o compromisso com o Cristo e viver o seu Evangelho, ao invés de circunscrevermos-nos às hecatombes físicas que o planeta sofrerá. O lado catastrófico não ajuda as pessoas nem a nós mesmos. E, segundo o nosso benfeitor, devemos permanecer fiéis a Deus em qualquer circunstância, mesmo nas mais adversas. Vamos agora ouvi-la falando sobre as profecias de Jesus no sermão profético, que estão constantes nos evangelhos, sobre a transição do nosso planeta e sobre o nosso destino. Afinal, como ela mesma diz, não será necessário buscarmos fontes diversas, profecias de outros lugares. A nossa base é o Evangelho e lá temos toda a informação dada por Jesus. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série pelo Portal de Luz. A mesma que estamos fazendo através da Folha Espírita, o nosso jornal mensal da Folha Espírita Editora. Pois bem, nós já falamos sobre os maias, sobre o calendário, já dissemos a data provável com a qual eles trabalhavam, do final dos tempos. Já analisamos uma mensagem extraordinária de Emmanuel, dada na década de 1950, e temos afirmado que, embora a data prevista pelos maias seria 22 de dezembro de 2012, na verdade, não é bem assim. Essa data foi postergada pela espiritualidade superior para 2019. Mas nós vamos chegar lá, né? Hoje, nós vamos analisar o nosso artigo da Folha Espírita de abril de 2011. E é muito importante o que vamos dizer, porque se refere às profecias do Cristo. Todos que procuram explicações mais detalhadas acerca da época de transição que estamos vivendo no presente momento, não precisam fazer longas pesquisas, nem compulsar muitos livros em buscas cansativas. Basta que recorram às revelações do maior profeta de todos os tempos, nosso Senhor Jesus Cristo. Em o sermão profético, o mestre conversa com os discípulos sobre fatos que acontecerão mais próximo deles no tempo, como foi o caso da destruição do Templo de Jerusalém. E outros fatos previstos por ele que se consumarão mais tarde, mais precisamente na nossa época. E tudo isso facilmente colocado à disposição de qualquer interessado. E na obra mais difundida no mundo, a Bíblia, naturalmente, na parte dedicada às lições do Mestre Jesus, o Novo Testamento. 3 evangelistas tomaram nota do sermão profético. Mateus, capítulo 24,
Marcos, capítulo 13, e Lucas, capítulo 21. Segundo as anotações dos evangelistas, certa feita, ao saírem do templo de Jerusalém, os discípulos comentavam entusiasmados a beleza da construção. Que templo lindo! Quando Cristo, contemplando melancolicamente os edifícios, revelou-lhes que deles nada restaria. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto está no evangelista Marcos, no capítulo 13, versículo 2. O que de fato se concretizou no ano 70 da era cristã, sob o comando do imperador romano Tito. Logo em seguida à visita ao templo, mestre e discípulos retiraram-se para o Monte das Oliveiras. Eles estavam ainda tocados pelo tom profético das palavras do Senhor. E valendo-se então daquele clima de maior intimidade entre eles, os discípulos solicitaram ao mestre maiores informações quanto ao destino final da terra. Inicialmente, Jesus advertiu-os quanto aos falsos cristos, que se multiplicariam tentando enganar a comunidade. E ressalta depois: e haveis de ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Isto está em Mateus, no capítulo 24, versículos 6 a 8. Cremos que neste ponto o mestre se referia ao século XX, proscênio do princípio das dores, quando passamos por duas grandes guerras mundiais, por outros conflitos regionais graves, cataclismos enormes e o recrudescimento da fome em vários pontos do planeta. Mas ainda não é o fim, advertiu o Divino Mestre, indicando que o problema maior ocorreria depois desses eventos. A chamada Grande Tribulação, acontecimento previsto pelo profeta Daniel e que Jesus confirmava naquele momento, conforme se lê em Mateus 24, 15 e 28, Marcos capítulo 13, 14 a 23. A grande tribulação engloba os momentos mais terríveis pelos quais a terra vai passar brevemente e que nas anotações do evangelista Lucas estão previstos para quando Israel estiver sitiada por todos os exércitos. O mestre lamenta pelas grávidas e por aquelas que amamentam nesses dias, ressaltando a situação
de impotência dos seres humanos em relação às ocorrências, pois estas ocorrências lhes fugirão totalmente ao controle. E é o mestre quem diz: porque aqueles dias serão de tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus, feita até agora, nem jamais haverá. E ainda o Divino Mestre ressalta: somente por amor dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Na próxima semana, nós iremos dar continuidade ao conteúdo completíssimo deixado por nossa doutora Marlene Nobre. Entrem em contato com a gente e mandem os seus comentários, as suas dúvidas sobre o nosso programa e também sugestões de temas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana com muitas realizações no bem.